Alegria e acolhida a você, meu caro aluno, minha cara aluna, nosso componente de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e juntas e juntos vamos nos debruçar para conhecer o seguinte objeto de conhecimento. Vê lá, princípios éticos e valores religiosos. E juntas e juntos queremos conhecer um pouco mais dos princípios éticos e valores religiosos. Valores dos mais antigos, dos ancestrais, do perdão, da bondade, da honestidade e outros demais valores. Então, meu caro aluno e minha cara aluna, pega seu caderno, faça suas anotações e daqui a pouco vamos interagir em torno desse objeto de conhecimento. Para podermos entender e dar esse primeiro passo em relação à nossa caminhada, à nossa aula de hoje, eu quero te convidar a olhar com muito carinho esta pequena poesia de John Donne, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada ser humano, cada homem é uma partícula do continente, uma parte da Terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos seus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem, de qualquer ser humano, diminui-me, porque sou parte do gênero humano. Porque somos partes do gênero humano. E por isso, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram sobre ti. Essa é uma poesia de John Donne, das Meditações 7. E eu quero que você comece pensando e refletindo, principalmente esta parte. Sou parte do gênero humano. E esse sentido de ser parte do gênero humano é que nos faz pensar, nos faz dar passos como parte dessa grande casa comum. Toda a vida é sagrada e toda a sacralidade da vida parte também do quê? Da minha atitude de respeito à dignidade que cada ser humano, que cada animal, que cada pessoa tem. Independente se for brasileiro, venezuelano, colombiano, qualquer que seja a sua nacionalidade, seu gênero, suas opções, somos parte desse grande gênero humano. E por isso devemos respeitar o ser humano em todas as suas dimensões. Essa é a primeira reflexão que eu gostaria de compartilhar contigo no dia de hoje, a partir de John Donne, né? Nós somos parte dessa grande humanidade que deve ser amada, respeitada e acolhida. Ok? E aqui nós queremos também começar a pensar algumas reflexões ao longo da aula de hoje. E aqui quero dar o primeiro passo com você sobre a questão dos valores dos antigos. De algum modo, ainda somos tocados por muitas histórias e filmes que remetem a esta época em que os seres humanos agiam levando em consideração o efeito de suas ações sobre os demais, tanto hoje quanto o futuro, né? Para pensar, né? Quantos filmes que muitos de nós vemos de ficção científica indo de repente para outras dimensões, para outros mundos, né? E que questionam os valores de ontem e de hoje. Né? Mas, acima de tudo, nós devemos pensar que esses valores dos antigos são valores, conforme eu vou colocar aqui no quadro, né? São valores que eles devem versar pela dimensão do respeito, e um respeito que deve versar sobre a dignidade humana. Também um respeito que esteja sedimentado sobre a solidariedade, e a solidariedade no sentido de que o outro ele deve ser ajudado na sua vulnerabilidade, nos seus momentos difíceis e também naquilo que de repente ele esteja precisando. Essa solidariedade deve fazer com que toda vida tenha uma sacralidade. O que significa sacralidade?
significa o seguinte, que a vida humana, a vida do outro, é tão sagrada quanto a minha relação com Deus. A vida humana, a vida do outro, a minha vida, é tão sagrada quanto a minha relação com Deus. Por isso que nós falamos de que esses valores antigos devem também levar em consideração a dimensão da alteridade. O que significa alteridade? Essa dimensão em que tanto o eu quanto o outro, né, o tu, né, o outro, eles sejam preservados, eles sejam respeitados. Tá? Então, podemos falar que os valores antigos são valores que devem levar em consideração a dimensão do respeito à vida humana, a solidariedade, principalmente com a dimensão das pessoas que estão passando mais necessidade, e que eu compreendo que toda a vida é sagrada. Né? E por que eu compreendo tudo isso? Porque a minha relação com Deus ou com o transcendente deve também me fazer com que a relação com o outro seja uma relação de alteridade, que me coloque no lugar do outro e que o outro, de certa forma, na sua vulnerabilidade, tenha a falar para mim, ok? Então, e aí nesse sentido que eu quero te convidar a ver sobre a dimensão da tradição, né? Vamos lá então para a próxima cartela. A tradição não é algo congelado ou estático, né? Não é algo congelado ou estático. Assim como a cultura é algo vivo, que está sempre em movimento de constante renovação e revisão. Os valores antigos devem estar sempre em constante movimento de revisão. Então, porque era de um jeito ontem e sempre vai ser amanhã do mesmo jeito. Não. Os valores antigos também eles têm que passar pelo crivo da renovação. E por isso que eu posso falar que a tradição não é algo congelado estático. É algo dinâmico. Né? Ele muda conforme as necessidades e demandas daquela sociedade presente. Ok? Isso aqui é um primeiro momento, então, que eu quero te convidar a pensar que nenhuma tradição deve ser congelada. Ela sempre está, são sempre movimentos, são valores que estão em constante movimento de renovação e são dinâmicos porque atendem às necessidades do mundo presente. Né? E aqui eu quero te convidar para rever, para pensar alguns valores. Né? Por exemplo, o valor do perdão. Né? Vamos lá, então. Perdão, por exemplo, não existe perdão sem esquecimento. Ninguém esquece, às vezes, aquilo que foi ofendido, né? O perdão não serve, ele serve para desfazer os atos passados. E sem ele não haverá um futuro possível, né? O que nós queremos dizer? Sem essa dimensão do perdão, muitas guerras, muitos conflitos armados, muitos conflitos religiosos, eles não teriam possibilidade de um futuro possível. Essa é a verdade, né? E aqui eu quero te convidar a olhar a vida. A vida é curta demais para vivermos afetados por esses dois pesados sentimentos, o rancor e o remorso. Então, quando nós, na verdade, não aprendemos a perdoar o outro, ou não aprendemos também com esse movimento do perdão, cada ser humano, cada instituição tem talvez a tentação de cair nesses dois grandes pesos, do rancor e do remorso. Então, o perdão, ele é também uma possibilidade de te livrar desses dois pesados sentimentos, né? E aqui nós podemos olhar a questão do perdão nas religiões. Por exemplo, o cristianismo, por exemplo, fala bastante do fato de Deus ter perdoado os nossos pecados. E aqui, seguir o exemplo dele é a orientação para salvar uma vida da culpa e do desespero. Então, se Deus perdoa os pecados do ser humano, nós devemos imitar. Devemos, na verdade, pelo menos quem é cristão, olhar para esse exemplo de Deus como um exemplo que também nos ajuda a nos salvar de uma vida de culpa e de desespero. No Espiritismo, que é uma outra tradição religiosa, prega o perdão para quem quer se livrar
dos sentimentos negativos, como a tristeza. Então, quando você exercita o perdão, você, de certa forma, se previne contra a tristeza, né? E tudo aquilo que, de certa forma, torna a vida mais pesada, aqui no Espiritismo, né? Aí nós podemos ver também outros valores. Já falamos do cristianismo, já falamos um pouco do Espiritismo, né? No islamismo, os pecados menores são levados ao ritual de lavagem de certas partes do corpo, né? Isso ocorre antes das orações para Allah, ou para Deus. Sem isso, Deus não vai aceitar os pedidos de perdão, né? E aqui eu quero te convidar a ver uns detalhes em relação a essas religiões, né? Em todas, a dimensão do perdão é uma dimensão que reconcilia o ser humano consigo mesmo, né? E reconcilia o ser humano com o Criador, ok? É uma coisa muito interessante, essa dimensão da reconciliação. E você vai ver o exemplo do cristianismo, como olha, de repente, a relação de Deus com os pecados humanos, como o ser humano também que deveria se perdoar e perdoar o outro, né? O Espiritismo que quer ver a questão do perdão como algo que afasta os sentimentos negativos, da tristeza. E aqui, por último, o islamismo, que concilia a questão do perdão ao ato de lavagem, de purificação, para poder fazer a sua atitude de oração. A oração, ela tem a ver também com justiça e também com perdão, com pureza, né? Como a atitude de se colocar à disposição, ok? Então, olhamos um pouquinho sobre a questão do valor do perdão. Agora vamos para outro valor muito importante, que é a bondade. Vamos lá, então? Na bondade, nós vemos que a bondade é uma disposição natural que nos leva a fazer o bem e nunca o mal. Então, no terreno da filosofia, inclusive, a gente fala que não existe combate entre o bem e o mal. O ser humano, por si próprio, tem uma capacidade que nasce bom. Inclusive, Jean-Jacques Rousseau fala sobre isso, né? Uma pessoa com bondade é, portanto, uma pessoa que tem uma inclinação natural para praticar o bem. Gente, aqui eu quero lembrar, de repente, as crianças, né, das nossas comunidades. Todas elas nascem com muita bondade no coração, tem muita inocência aí na infância, na adolescência. E aqui, para alguns filósofos, para alguns pensadores, eles pensam o seguinte: se o ser humano ele nasce bom, então, na verdade, a bondade é algo que é uma inclinação natural, ok? Isso, segundo a filosofia, vamos lá, para a filosofia, o bem é visto como sendo o valor que é otorgado à ação de uma pessoa. Então, todo bem, ele, de certa forma, toda ação humana deveria ser emprenhada, deveria ser cheia do bem, né? O bem fomenta o desejável a partir da empatia. E aqui o que é a empatia? A capacidade de sentir aquilo que outra pessoa possa sentir, né? Ok? Então, eu faço bem porque eu me coloco no lugar do outro. E porque eu me coloco no lugar do outro, eu me coloco à disposição de sentir os sentimentos do outro. Para Aristóteles, bom é aquele que encontrou o seu lugar no mundo. Bom é aquele que encontrou a sua vocação, o seu lugar, a sua maneira de ser feliz. Numa aula passada eu falei sobre a eudaimonia, né, sobre a dimensão de que todo ser humano ele veio a esse mundo para ser feliz. E Aristóteles coloca essa dimensão, né? Bom é aquele que encontrou o seu lugar no mundo. Você, eu, cada um de nós temos um lugar neste mundo. Cada um de nós tem uma missão, né? Vamos agora ver como é que essa dimensão da bondade e religião. Eu vou começar com um pequeno exemplo, uma pequena história de uma pessoa muito famosa, chamada São Francisco de Assis. Vamos lá, então? Pensemos em São Francisco de Assis, conhecido como o pobrezinho de Assis. Antes de sua conversão radical à fé cristã, ele sentia nojo dos leprosos, mal olhava para os pobres e não tinha qualquer vínculo afetivo profundo com a natureza. Ele estava pouco se importando com o meio ambiente, né?
Após querer ser um cruzado, um soldado, né, das cruzadas, que era um sonho muito comum a muitos jovens do seu tempo, Francisco conheceu uma tradução da Bíblia, quando estivera preso por causa de sua participação em um combate em Perugia, na Itália. Acometido por algumas doenças, depois de um ano no cárcere, na prisão, Francisco retorna ao lar transfigurado, todo mudado. Ele queria decidir abandonar tudo e seguir os passos de Cristo, né? Rapidamente, ele converteu-se, ele se converteu aos pobres, aos leprosos, à natureza como um todo, passando a amá-los e protegê-los até a sua morte. Foi na religião que Francisco potencializou sua bondade universal, a ponto, só para vocês terem uma ideia, que Francisco chamava todos e todos de irmão, né? Ele chamava de irmão, né? Irmão Sol, né? Irmã Mãe Terra, né? Mãe Terra. Ele exercitava uma fraternidade. Vou colocar aqui, fraternidade universal. Ok? Importante a gente posicionar isso. Presta atenção aqui. E aqui é uma coisa que é muito interessante. O exemplo de Francisco de Assis é um exemplo que, até hoje, mesmo sendo um santo católico romano, ele é olhado com muita atenção, com muito carinho por várias religiões e vários movimentos sociais, inclusive movimentos ambientalistas. Porque Francisco ele foi uma das primeiras pessoas públicas que usou da religião para poder converter o coração e convidar as pessoas também a discutir sobre a questão de que todos nós somos irmãos. Inclusive, ele começou a pensar, a sentir, a discutir ecologia há mais de 500, 600 anos atrás. Então, é algo que é muito interessante quando a gente para pensar nessa relação entre bondade e religião. E aqui eu quero te dar também outros passos em relação a outras correntes religiosas. Por exemplo, no islamismo, vamos lá então. No islamismo, o islamismo afirma que tudo que é bom e benéfico para a humanidade é moralmente bom. Então, se é bom para a humanidade, é bom para cada um de nós, né? De acordo com a Sharia islâmica, ou seja, a lei islâmica, espera-se que o muçulmano haja apenas de boas maneiras, pois as más maneiras geram vícios. Então, as boas maneiras, elas são virtudes que nos aproximam de Deus, né? No cristianismo, Deus, sendo o criador de toda a vida, se manifesta a partir de Jesus Cristo, que é a personificação do bem. Ou seja, o pessoal no cristianismo olha Jesus como o próprio bem. Então, seguir Jesus requer testemunhar uma vida de fazer o bem, né? Eu diria, inclusive, uma frase famosa, uma frase muito famosa aí pelo interior, que às vezes as pessoas comentam assim: fazer o bem sem ver a quem, né? Então nós somos convidados e convidadas a fazer o bem sem ver a quem, né? E aqui, além do cristianismo, nós vamos ver o budismo. O budismo acredita que a vida humana é de sofrimento e que a meditação, o trabalho espiritual e físico e o bom comportamento são as formas de alcançar o nirvana, de alcançar a iluminação. Então nós vamos ver no budismo o quê? O sofrimento, a meditação, o trabalho espiritual e físico, mas também a bondade no comportamento são maneiras de se alcançar o bem, né? Então, já vimos até agora sobre essa dimensão da bondade. Olhamos, por exemplo, para a imagem de Francisco de Assis, né? E aí, tantas coisas bonitas que nós aprendemos em relação à ecologia, a bondade com o outro e também com o meio ambiente, né? E olhamos também para 3 tradições religiosas, né? O islamismo,
o cristianismo e o budismo. E aqui eu quero dar mais um passo com você em relação a outro valor importante, a honestidade, né? A honestidade é um valor humano, né? Uma ação que mostra que você possui confiança em si mesmo e naqueles que convivem contigo. No fundo, esse valor trabalha com a dimensão da confiança no outro, mas também a confiança em si mesmo, né? Ser honesto exige coragem, porque nos torna vulneráveis, exige que sejamos responsáveis. Então, coragem e responsabilidade são dois elementos necessários na questão do exercício da honestidade. Nossa honestidade pessoal pode nos mostrar o caminho do que realmente é certo, né? Então, se nós formos pensar sobre a dimensão da honestidade, exige, acima de tudo, coragem, mas também responsabilidade. E, quando nós somos honestos, nós entendemos qual é o caminho que realmente é certo. E aqui, meus caros amigos e amigas, o que é importante nós pensarmos? Nos tantos exemplos de pessoas que agem com responsabilidade. Às vezes achou uma bolsa em algum lugar cheio de dinheiro e devolve para o seu dono, né? De repente, algum tipo de ato que a pessoa é funcionário público, nós professores, e agimos com honestidade com o aluno e também com a nossa escola, com os outros, né? Então, esse valor da honestidade é um valor que conjuga coragem consigo mesmo, mas também a responsabilidade que nós temos consigo mesmo e com o outro, para fazer exatamente o que é certo. Tá? Mas eu quero dar outro passo contigo em relação a esse valor. Vamos lá, então. A honestidade das religiões. E aqui a gente vai ver o que as religiões falam sobre honestidade, né? Olha, no judaísmo, quando o homem faz um voto ao Senhor, ou jura um juramento para se comprometer com um penhor, ele não quebrará sua palavra. Ele fará conforme tudo que procede de sua boca, né? Então, segundo Tanakh, Números 22, né? Então, esse é o judaísmo. Então, o juramento que não é somente a Deus, mas é o juramento que a pessoa tem compromisso com o que fala, né? No hinduísmo, vai colocar o seguinte: é sempre apropriado falar a verdade. É melhor novamente falar o que é benéfico do que falar o que é verdadeiro. Sustento que esta é a verdade que traz o maior benefício para todas as criaturas, né? Então nós vemos aqui no hinduísmo esse trecho sagrado que fala do benefício de se falar o que é verdadeiro, que é benéfico, que é bom, né? No cristianismo, nós vamos ver uma coisa interessante, olha. Deixando de lado a falsidade, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ou seja, né, o falar a verdade me faz parte também da comunidade. Ok? E essa comunidade compromete. Vamos lá, então? Aqui nós vamos ver uma outra. Você deve ser verdadeiro em verdade. A veracidade leva à justiça. E a justiça leva ao paraíso. Um homem continua a ser verdadeiro e encoraja a honestidade até que ele seja registrado com Alá como verdadeiro. E cuidado com a falsidade. Na verdade, a falsidade leva à maldade e a maldade leva ao fogo do inferno. Um homem continua a contar mentiras e encoraja a falsidade até que ele seja registrado como mentiroso por Alá. Isso aqui já é uma outra reflexão já na visão muçulmana, né? Então, vamos olhar para cá então e refletir da seguinte maneira. Quando pensamos nessa dimensão da honestidade, nós pensamos o quê? Pelo menos nessas visões que nós já vimos, né? Tanto no cristianismo, quanto no hinduísmo, quanto até inclusive entre os nossos irmãos aí muçulmanos, que a honestidade é um exercício. É um exercício que, na verdade, você tem uma relação com o Criador, com a divindade, né?
de honestidade com ela, tá? E também um exercício ao qual você precisa se relacionar com o outro de maneira o quê? Honesta. Ok? Essa relação com o outro te faz com que você seja mais honesto consigo mesmo e ao mesmo tempo você pense na comunidade, né, em todas as pessoas que estão ao seu redor e que precisam também dessa honestidade, desse valor para bem exercer, para bem viver a sua caminhada, ok? Isso é uma coisa que é muito importante nós relembrarmos quando a gente para pensar em relação à honestidade, tá? E aqui nós queremos também fazer um reforço em relação também ao perdão, o valor do perdão, né, que nós falamos anteriormente. O perdão, ele também é um exercício, pelo menos pelas religiões, né, Deus perdoa, a divindade perdoa quem na verdade é crente, conforme também esse terreno de abertura que o outro se coloca à disposição de não carregar nessa vida rancor e remorso. Para pensar comigo, quantas pessoas são rancorosas, quantas pessoas às vezes carregam um peso enorme em relação ao remorso de alguma coisa que ela não se perdoa, ou o mal que ela faz na vida do outro, e que também deve ser olhado com a devida honestidade. E aqui, gente, nós podemos dizer que esta unidade tem tudo a ver com a prática dos valores religiosos. No primeiro momento, nós vimos no terreno da ética, né, o que na verdade esses valores são do ponto de vista ético, mais geral, né? São valores, são princípios que podem nortear a nossa caminhada, podem nortear as nossas decisões, o nosso discernimento como pessoa, como ser humano. E isso, de certa forma, pode ser muito válido até para nós exercitarmos a nossa atitude de respeito aos direitos humanos. E que em último caso nós podemos pensar em direitos humanos? Que todos esses valores têm como pano de fundo, como cenário, como base, a dignidade humana. Né? Vocês viram a poesia que eu coloquei há pouco, lá no início, do John Donne, né? Nenhum ser humano é isolado. Nós somos parte desse grande gênero humano. E essa dignidade humana, ela deve ser respeitada. E as religiões, elas vêm, na verdade, da sua palavra do ponto de vista religioso, né? Dessa relação com o divino, com Deus, e também vem dar a sua palavra no sentido como é que a nossa relação deve ser versada com o outro, que faz parte dessa comunidade de fiéis, que deve também, de certa forma, exercitar valores que estão em consonância com o respeito à dignidade humana. Ok? Então, podemos finalizar essa reflexão da seguinte maneira. No primeiro momento, nós vimos a necessidade de que o ser humano ele é parte dessa grande casa comum, a humanidade, e deve ser devidamente respeitado. O outro pode ter, de repente, uma visão de fé diferente da minha, mas os diversos movimentos de fé, as diversas religiões vão ter muita coisa a falar sobre os valores humanos, como valores religiosos também. E aqui nós refletimos sobre o quê? Sobre o perdão, sobre a honestidade, sobre tantos valores que protegem a dignidade humana. E aqui eu te convido, meu caro aluno, minha cara aluna, a olhar com muito carinho para esses valores, para que eles sejam sementes na tua caminhada de fé, na tua caminhada prática, independente se você tem uma comunidade de fé ou não, mas que sejam sementes na tua vida, nas suas decisões, no teu discernimento, até para você poder crescer bem. Ok? Então, no final das contas, qual é a melhor religião? A melhor religião é aquela que te torna uma pessoa melhor para o mundo e para os outros. Muito agradecido desde já e vamos que vamos construir educação.